Boa noite, pessoal. Boa noite para quem já chegou. Esperando a Vivi entrar. Uai, Vivi, você tá me ouvindo? Vivi, a sua imagem não tá aparecendo para mim. Não tô te ouvindo. Tô te ouvindo, mas não tô te vendo. Quer tentar sair e entrar de novo? Você tá ouvindo, Júlio? Olga também não tá ouvindo. Vocês estão ouvindo? Ah, então tá. Então vamos ver se a Vivi volta. Ai, Júlio, não escuta. Deu, Olga? Tenta sair e entrar de novo, Júlio. Vê se você consegue. Vamos ver se agora dá. Ah, Tá me ouvindo? tô te ouvindo. Sua imagem tá travada. Mas tô te ouvindo Melhorou? sim. Sabe a da Ju Sartorello, que a imagem ficou Sei, travada? sei, Tá assim, parece que tá atualizando, sabe? entendi. Uai, como é que eu faço? Não sei, meus conhecimentos vão até aí também. Começar assim mesmo? Quer que tente de novo? Uai. Oi. Parece que essa internet tá picando, Vivi. Tem algum lugar? Eu tô do lado do roteador. Ah, então não, é. Ah, então, o som tá normal, né? A sua imagem é que tá congelada. Seu perfil é aberto, Vivi? É, eu abri hoje. A sua internet está sendo compartilhada com outro computador? Nesse momento, Renata? não. Não. Não, só eu Ah, mesmo. então vamos conversar com a sua Já não imagem tem congelada imagem. e a bolinha fazendo assim. Ô, Júlia, a Carol falou que você tem que, a hora que entra, ajustar o volume. Então vamos lá. Bom, gente, boa noite a todos. Obrigada mais uma vez pela participação. A partir da live de hoje, e agora a gente já vai finalizando esse. Finalizando assim, né? Ainda vamos ter umas 3 semanas aí de conversa, mas vamos finalizando esse grupo de lives, né? Que
que a gente organizou para pensar um pouco sobre as questões da infância, para trazer à luz, né, para dar voz à criança, para trazer à luz a maneira que ela pensa, como que ela está, né, como que a gente pode pensar, né, na criança de uma maneira mais respeitosa, né, considerando as questões das crianças, principalmente das que não conseguem colocar suas questões em bons discursos para que nós adultos consigamos ouvi-las bem. E a gente né, começou essa sequência de lives no intuito de dizer da importância do espaço da criança, do espaço da escola, né, claro. E semana passada a gente conversou, não, desculpa, terça-feira, sendo início dessa semana, eu conversei com a Fernanda sobre o espaço da criança na cidade. E aí, fazendo um link com esse protagonismo da criança na cidade, que a Fernanda deu um show, né, na terça-feira. A live está gravada no YouTube, no YouTube e no IGTV, quem quiser assistir. Mas foi maravilhosa, ela deu um show, ela é bem, bem estudiosa assim, do assunto. E aí eu fiquei com esse desejo, né, quando ela me veio com esse assunto, de trazer também o protagonismo da criança na escola, né? E aí uma história dessa criança na escola, né? Como que isso foi construído no nosso país ao longo dos anos, que ponto que a gente está agora. E a gente trouxe o Clique, né? Que é o lugar onde a gente trabalha, que é o que a gente sabe falar, como possibilidades, né? Assim. Mas é claro que existem outras muitas possibilidades, né? Tem vários trabalhos muito legais pela cidade, né? Em São Paulo, no Rio, em outros países. O que a gente vai falar do Clique é mais como essa abertura do olhar mesmo, né? Para uma escola que seja mais que escute a voz das crianças, que dê lugar à voz das crianças. Então, a gente vai começar com uma introduçãozinha, falando um pouco, né, Vivi, como que se dá a construção do conhecimento, assim, para Sim. poder embasar tudo que a gente vai falar depois. Então, vamos lá, Vivi, como que se dá a construção do conhecimento? Boa noite, Lê. Boa noite, pessoal. Então, segundo Piaget, a aprendizagem ela é um processo gradual, que vai depender de alguns fatores. A maturação biológica, as vivências sociais que o sujeito tem, a experiência sobre os objetos de conhecimento e a equilibração do organismo. Então, para ele, existem duas fontes de conhecimento, que é do mundo exterior, que são as relações estabelecidas com as pessoas e a ação em cima dos objetos, e do mundo interior, que essa relação do que ela está vendo com conhecimentos prévios, né, e o raciocínio lógico-matemático. Uhum. Como que ela então, constrói, né, internamente esse conhecimento. Isso, como que ela relaciona o que ela experiencia, né, com os conhecimentos que ela já possui. Uhum. Então, assim... E isso traz para a gente, Vivi, um ponto que é muito importante, assim, que eu acho que é legal a gente começar a colocar ele, que então essa construção ela é muito particular. Sim. Né? Ela é muito individual, assim, porque cada ser humano tem uma experiência, né? Assim, impossível Sim. Dois corpos ocuparem o mesmo lugar ao mesmo tempo. Então, exatamente. Como que a criança vai perceber essa experiência? Quem vai perceber uma ou quem vai perceber um aspecto ou outro daquela mesma experiência? É uma escolha, né? Assim, muito individual, né? Então é muito subjetivo, né? Assim, como a maturação biológica também, né? Assim, apesar de termos parâmetros de idade, né? Assim, mais ou menos em tal idade acontece isso, mais ou menos em tal...
isso também vai depender, né? Vai depender da estrutura biológica, né, do organismo, vai depender da nutrição, né? Vai depender de N fatores. Então, nenhuma experiência ela é comum, né, a todos os indivíduos. E aí, Piaget vai dizer que, então, se a gente for pensar nisso, só acontece a aprendizagem se o resultado dela, né, um conhecimento ou uma ação, for adquirido a partir da experiência. E essas experiências, elas podem ser físicas, né, ali na relação mesmo com um objeto, com um objeto mesmo, né, físico, ou um objeto de conhecimento, ou uma experiência lógico-matemática, né, um pensamento, que também é uma experiência, porque diz dessa relação que você vai estabelecer com o que você já sabe. E aí... pode falar. Não, eu ia só completar que quando a gente fala em experiência, a gente fala de um atravessamento do sujeito, né? De uma relação, até de uma relação afetiva, né? Assim, Sim. Ele tem que ser tomado por aquilo, né? Aquilo tem que impactar, né? E para que haja também a construção de conhecimento, precisa ter um conflito, né? Um conflito cognitivo, né? Para que as pessoas busquem resposta para aquele conflito e assim construam o conhecimento, né? Sem um desequilíbrio do organismo, né? Não há a busca por novos conhecimentos, né? Piaget vai chamar de equilibração, né? Que o sujeito está sempre em busca da equilibração do organismo. Mas para que isso aconteça, tem o ambiente que vai trazer esse conflito cognitivo, tem o que a criança vai observar daquele objeto e relacionar com o que ela já conhece, e também o que de novo ela vai internalizar daquela experiência. E aí isso a gente puxa para um outro ponto, né? Assim, porque a partir da hora que existe um conflito, né, para a criança, a gente consegue pensar que toda a construção da humanidade ela se baseou nisso. Sim. Né? Assim, o homem tinha um problema e aí ele pensou, né, testou e tal, comparou com o que ele já tinha, observou, enfim, usou lá todas as suas ferramentas de pesquisa e chegou a uma solução, né? E depois ele teve outro problema, né? Exatamente. As coisas todas foram pensadas em cima de um problema, né? Tudo que a humanidade construiu, todo o conhecimento construído até agora foi em cima de um problema. E aí a gente né, chega num ponto também que a gente tem conversado em todas as lives, que a criança, ela, enquanto parte dessa espécie humana, ela também constrói a partir de um problema, né? Assim como toda a humanidade, né? Assim como ela fez ou está fazendo movimento de luto na pandemia, assim como ela também está com medo, assim como ela também tem, né, que ela tem sentimentos humanos e vivências humanas como todos nós, né? A construção do conhecimento também, né? Assim, ela se dá, a criança precisa ter um problema, né? Ela precisa ter um conflito, assim. Sim, e aí, se a gente for pensar nisso, o que acontece, né? Assim, o que aconteceu ao longo da história da educação, né? Assim, a escola, ela nunca foi pensada a partir de um problema, né? Assim, a escola, ela traz conhecimentos dos adultos, né? Pensados pelos adultos, o ambiente é pensado pelos adultos, eles não... E é um ambiente pensado não para um sujeito que está no aqui e agora, né? Mas para um sujeito que virá, né? A história da educação toda vem em cima de uma preparação, né? Uma preparação para o ensino superior,
uma preparação, né, a educação infantil como uma preparação para o ensino fundamental, o ensino fundamental como uma preparação para o ensino superior como uma preparação para o mercado de trabalho. Uhum. Né? Assim, nunca se pensa o sujeito que está aqui, que está vivendo o agora. Sim, Né? que seriam os problemas das crianças, né? Os conflitos da Exatamente. criança, né? Exatamente. Porque aí a gente fica cai numa pergunta, né? Que foi a que eu elaborei na nossa conversa prévia, que é assim, por que que somos nós adultos que sabemos o que a criança deve aprender? Né? Por que que nós adultos que sabemos qual o conflito que ela tem, o que que ela quer responder, né? Quais são as questões dela, o que que o mundo apresentou para ela de questões, né? Uhum. E por que A gente é que define. né, e por que que a escola toda ela é baseada em livros, né? Só em pesquisa de outras pessoas. Claro que as pesquisas são muito importantes, elas nos dão embasamento para muitas coisas, para muitos novos conhecimentos. Né? Mas por que que é só em cima da enciclopédia, do livro, que a escola acontece? Né? Principalmente o ensino fundamental. Uhum. E se a gente for pensar, né, assim, estamos vivendo, né, esse modelo tecnicista da educação há muitos e muitos anos, né, apesar de ter documentos, outras formas de pensar, né, nos documentos oficiais, a LDB trouxe outras nuances, a BNCC também, mas ainda assim a gente trabalha nesse modelo preparatório e tecnicista, né? Uhum. Pois é, e aí a escola, né, assim, desde os jesuítas, né, assim, ela foca no modelo de cidadão, de adulto que a sociedade daquele momento, o poder daquele momento quer que aquelas crianças se tornem, né? Assim, Exatamente. isso é uma base, né, da escola. Então, à medida que a sociedade muda, a escola também muda, né? Assim. Mas Então, eu fiquei. na Uhum, verdade, assim, é até o contrário, né? Assim, a gente tem que pensar no tipo de sociedade que a gente quer para que a gente pense na escola que a gente quer. Né? Assim, a gente deveria quer... ser o contrário, Exatamente. mas não é o que a história nos conta. É, a história da educação vem sendo pautada em cima do que a sociedade exige, né? E Uhum. tinha que ser o contrário, né? Assim, tínhamos que pensar no tipo de sociedade, no tipo de sujeitos, né, de cidadãos que queremos no mundo para que a escola fosse reinventada, né? Uhum. Pois é, e aí na nossa conversa a gente foi lá você, né, foi lá nos jesuítas, assim, e como que. Porque eu achei bom a gente vir desse lugar, né? Porque qual que era o objetivo, né? Era quem que dominava, quem que era o poder? Era a igreja, Sim. né? Então, a hora que né, os europeus chegam aqui com um domínio forte, né, da, da igreja, a primeira coisa o primeiro movimento que eles fazem de ensino, né, assim, o catequizar, né? O ensino religioso, né? Uhum. Né, que os jesuítas implantam, né, no Brasil as escolas das primeiras letras, que era para alfabetizar, né, as pessoas para que elas conseguissem ter acesso às leituras que eles dissessem, né, que eram importantes. Uhum. Bíblicas. Sim, e a catequização dos indígenas, né? E eles montam só escolas de sacerdote, né? Ou seja, a única chance que você tinha, né, de ter um aprofundamento nos estudos era se tornar um sacerdote. Uhum. E aí depois a gente foi pensar nessa escola que chegou também para os nobres, Sim, né? Nessa escola que chega para formar a aristocracia, né? Um pouco depois aí.
Historicamente, a escola, de uma forma geral, sempre foi elitista, né? Assim, a Uhum, escola era feita por nobres para os nobres, né? Assim, uhum, tanto é que, né, no Império, por exemplo, quem fazia curso superior eram só os nobres ou proprietários de terra, e as universidades nem no Brasil ficavam, né? Ficavam em Portugal. Né? Poucas uhum, universidades depois surgiram aqui no Brasil, as universidades juristas, né? Mas tem uma história de, de educação da obediência, né? Assim, se obedece à igreja no princípio, né? Passa-se um longo tempo obedecendo os preceitos da igreja, né? Aí depois vem a ditadura militar, né? Passamos um longo tempo obedecendo aos preceitos do Estado, uhum, né? Sendo a escola nesse período excluída dos movimentos políticos, das discussões políticas, né? uhum, Os professores, os alunos, eles não podiam participar de nenhum movimento político, né? E a escola tinha que formar pessoas obedientes ao sistema, né? Assim, uhum. Que trabalhassem disciplinados, para aquele sistema, né? Assim. exatamente, disciplinados para que servissem ao mercado que estava surgindo, né? Naquela época o Brasil estava entrando, né, na fase de industrialização. Então também foi um movimento dos documentos que teve uma quebra brusca, porque eles ficaram muito tempo elaborando, por exemplo, a primeira LDB, que foi em 61, mas ela Uhum, foi toda pautada na sociedade agrária, que era a uhum, sociedade do Brasil. E aí, uhum, quando ela foi publicada em 61, o Brasil já estava se, se industrializando e a sociedade era semi-urbana. Então, uhum, ela já vem ultrapassada, né? Que é uma coisa uhum, que a gente vê acontecer muito é, na elaboração dos documentos oficiais. Né? Passa-se muito tempo escrevendo aquele texto, revisando aquele texto, e aí quando ele chega, ele já não serve mais, uhum. porque as mudanças são muito rápidas. Sim, e você trouxe a questão desse tempo aí, né, da ditadura militar, e eu fiquei, na nossa conversa, a gente pensou muito sobre a quebra, né, de um pensamento que vinha acontecendo no Brasil, o surgimento até de grandes pensadores, né, que são referências até mundiais, assim, né, a ditadura militar ela corta, né, esse processo. Antes da ditadura, né, na era Vargas, por exemplo, teve a reforma Capanema, que vinha trazendo o que eles chamavam de leis orgânicas da educação, Uhum, que trazia a gratuidade do ensino, a, a, a democratização do ensino, uhum, e tudo isso se perdeu, né, quando veio a ditadura. uhum. É, É aquele movimento da escola nova, né? é, Ele é, da universalização do ensino mais pautado na vida, né? É, exatamente no cotidiano, né? Deixando de ser academicista, né? Que eles falavam, e enciclopedista, né? Baseado só nessas coisas que a gente conversou no início, né? Dos livros, das pesquisas de outras pessoas, mais pautado na vida das pessoas, né? Voltados para resoluções de problemas, né? Que elas uhum, têm no dia a dia. Né, vinha acontecendo esse movimento na escola nova, né, que é antes até da Era Vargas. Durante a Era Vargas teve essa reforma do ministro Capanema, e só que aí na ditadura isso se perde.
um Uhum. pouco, Pois né? é, na hora que a gente começa a ter esse lampejo, né, de ouvir o aluno que está ali, de uma escola para aquele sujeito, né, vamos ver o que que ele está vivendo, vamos ver qual que é a realidade dele, né, não adianta a gente ficar discutindo, né, uma realidade nobre se a pessoa, se é um filho de agricultor, né, É, ou, e também eles né, um estavam, filho de trabalhador de fábrica. sim, e aí eles pensavam também nessa liberdade do ensino, né? Uhum, Que o Estado e a Igreja não tivessem tanta intervenção, né? Não uhum. interferissem tanto no ensino, porque o ensino religioso e os preceitos, né, assim, do Estado na época eram muito inflexíveis, né? E aí vai acontecendo quando surge, né, a obrigatoriedade do ensino, que os estados e municípios são obrigados a fornecer ensino para as pessoas, eles Uhum, dizem que nos conselhos nacionais de educação, nos conselhos estaduais, como tem uma participação grande também do ensino privado, por causa de jogos políticos e tal, acaba que o recurso da educação vai destinado para o ensino privado e não vai destinado para o ensino público. Por isso, cada vez mais aumenta a desigualdade, né, uhum, de ensino e social. uhum. Pois é, e aí na ditadura, né, a gente, né, tem uma escola, obviamente, tecnicista, né, que é para a formação do trabalhador. Então, Uhum. várias matérias das artes, várias matérias, várias disciplinas da reflexão, né? Assim, do pensamento humano, da crítica, elas são tiradas A em filosofia, nome, por exemplo, né? sim, a música, né? Em nome dessa escola que prepara para o trabalho, né? Que prepara um bom trabalhador que vai produzir muito capital, né? Ordem e progresso, tá lá na nossa bandeira. Exatamente. Isso vem pautar a escola, né? Que estava começando a ser um lugar crítico, que estava começando a ser um lugar de reflexão, né? A ditadura militar ela foi minando, né, essas sementes que estavam sendo plantadas ali, né? Essa terra, né? Essas sementes não tiveram onde germinar. E apesar né, da Constituição de 88 trazer, né, a universalidade do estudo, a gratuidade do ensino, né, que é a obrigatoriedade das crianças a partir dos 6 anos estarem na escola, ainda assim vem nesse modelo. Pois é, aí eu achei um texto do Educação Integral, que é muito interessante, que vale a pena, né, do site Educação Integral, que ele fala que a Constituição de 67, durante o regime, promoveu duas alterações importantíssimas. Primeiro, desobrigou a União e o Estado a investirem um mínimo em educação, Foi. alterando a LDB de 61, né? Então, quer Uhum, dizer, tirou verba da educação, né? Então sim. aí o texto até explica aqui, né, que era baseado no PIB e tal. Mas isso é um dado fundamental, né? Tiramos verba da educação. E depois trouxeram o artigo escreve assim, ó, sempre que possível o poder público substituirá o regime de gratuidade pela concessão de bolsas de estudos, que é o que você está falando, na escola privada, né? Então teve um incentivo aí à escola privada, Uhum. ao invés, um incentivo financeiro mesmo, um investimento, né? Ao invés do ensino público, assim. E aí nesse. Ah, pode falar. Na Constituição de 88, esse mínimo de investimento da União e dos estados, ele volta.
sabe? Você sabe para quanto? Eu fiquei curiosa. A União tem que destinar 18% Ah, tá. do que é recolhido em impostos para a educação e os estados 25%. Uhum. Pois é, aí nesse texto ele vem falar de uma mudança de estrutura, assim, porque a promessa era de educação para todos, né? Mas durante todo o governo militar, até o regime militar, né, até a Constituição de 88, tem uma redução do investimento, tanto da União quanto dos estados, e um aumento das vagas. E aí é o ponto que o texto chega que eu acho interessante, assim, né? Porque como que você faz isso, então? Com menos investimento, como é que eu aumento as vagas? E aí não tem Para ter infraestrutura, né? educação para todos. Aí não Para tem atender. infraestrutura, né? Aí as escolas foram verticalizadas, né? Além das matérias que foram tiradas, até por questões de interesse de domínio, né? Do pensamento do povo, né? Que é uma característica, né? Do regime. Mas tinha que fechar essa conta, né? Precisava abrir vagas e de fato elas foram abertas, né? Muitas vagas, eu nem tenho o número aqui, mas é um número altíssimo, mas com menos investimento. Então, o que aconteceu? A escola tinha que ser mais barata, ou seja, a qualidade caiu, né? Exatamente. E aí que a Vivemos gente isso até começa. hoje, né? Pois é, aí a gente começa umas a nossa escola é muito marcada pelo regime militar, né? Temos disciplinas, né? Até a nomenclatura carrega, né? Esse ranço, Sim. assim. Então, o material didático vem dessa época, porque precisava se formar menos professores, então reduziu o tempo de formação do professor. Eles falam que criaram um termo que chamava licenciatura curta, e aí você reduz o tempo de formação do professor, e aí aquele professor, ele, claro que ele tem menos ferramentas e menos conhecimento para estar ali. Então, para que ele consiga dar a matéria, institui-se o material didático, né? Que é um anteparo ali entre o professor e o aluno. Então, material didático para todo mundo, inclusive para ser controlado o que vai ser dito, né, na escola, no meio da ditadura. A verticalização e as salas lotadas, né? Isso é um resquício que até hoje a gente carrega, né? A Júlia está falando grade curricular, né? E aí a gente está vivendo até hoje, né? Assim, hoje nas escolas tem a mesma atividade, as mesmas avaliações que a gente teve na nossa época. Né? Assim, nem as atividades eles mudam, né? Assim, é tudo bem enquadrado mesmo, né? Assim, faça deste jeito para se obter sucesso, entre aspas, né? Porque o que acredita-se que seja o sucesso, né? Uhum. E aí a gente vê, principalmente, né, na educação pública, o tanto de evasão escolar, né? Assim, a falta de libido da criança de ir para a escola. Uhum. Sim, porque uma escola que não faz o menor sentido para a criança, né? Sim, Né? Porque eu fico pensando assim, tem até uns termos que a gente colocou, você levantou na nossa conversa prévia, que dos 3 princípios da escola na ditadura militar, que eram educação e desenvolvimento, isso, educação e desenvolvimento. que tem a ver com a disciplina, né? Que tem a ver Uhum, com a obediência, que é o que você concordar e contribuir com o Estado. uhum, Educação e segurança, que também vai dizer disso, e educação e comunidade, que é mostrar para a comunidade, né? Eles fizeram uma junção de professores e empresários para mostrar para a sociedade o que a escola estava produzindo, né?
o cidadão que a escola estava produzindo. Uhum. Nossa, e aí a gente reconhece essa escola ainda hoje, né? Isso é muito complicado. Só que eu fico pensando que cidadão quer essa escola hoje, neste momento, né? Quer formar. E aí não me vem nada à cabeça a não ser o mercado de consumo, assim, né? Queremos Sim, formar bons consumidores, né? Então, estude isso aqui para você ganhar muito dinheiro, né? Para você ter uma vida de sucesso, para você e aí poder comprar, né? E ainda assim é muito contraditório, né? Porque assim, pouquíssimas pessoas no mundo ganham muito dinheiro. Uhum. Né? Então, você promove o desejo, né? A necessidade daquele produto, mas você não dá condições mínimas para que as pessoas tenham aqueles produtos. Né? O que é uma dicotomia também, né? Assim, Sim, é um grande engodo, né? não que devemos pensar, né, no sujeito do consumo. Mas, se você está propondo que isso seja feito, você precisa dar as condições mínimas para que isso aconteça, né? Uhum. É, mas aí tem Bom, que trabalhar muito, Vivi. Progresso, né? mas É, como nós do Clique não queremos esse cidadão, esse pois é. sujeito, Então é isso, né? Assim como a cidade na conversa com a Fernanda de terça-feira, a gente vem, né, na história da educação entendendo que a escola também é adultocêntrica, né? sim, Assim, a escola forma o sujeito cidadão que aquele poder daquela época deseja, né? E agora o poder de mercado que está aí, né, dominando, mercado de consumo. Mas né, a gente acredita que existem possibilidades, que dá para inverter esse jogo, que dá para escutar as crianças, que dá para dar espaço a elas, né? sim. E aí a gente poderia trazer isso com o trabalho de todas as idades, né? Mas eu acho que o trabalho do fundamental ele fica bem fácil de visualizar, assim, né? Essas possibilidades. Sim. Então, foi pensando, né, que a gente estava vendo na sociedade, né, uma adultização das crianças, né, uma entrada no mundo jovem e adolescente e adulto muito cedo, que a gente quis pensar, né, no ensino fundamental do Clique, que até então o Clique atendia só a educação infantil, né, e a gente quis garantir um lugar para essas crianças, porque eles ainda são crianças, né, um lugar de brincadeira, um lugar de fala, um lugar onde elas podem expressar seus sentimentos, seus medos, né, um lugar que elas podem chorar, né, se precisar, né, assim, um lugar onde elas podem experimentar e assim construir conhecimento, né? E Porque assim, assim a gente consegue chegar na construção verdadeira do conhecimento, que é a gente começou a live falando dela, né? exatamente, porque também se a gente for pensar, as crianças né, assim, da idade do início do fundamental, elas começam agora a entrar no pensamento lógico mais objetivo, né? Agora elas começam a separar a realidade da fantasia, agora que elas começam a entender que o pensamento pode ser reversível, né? Que eu posso Uhum. voltar no início do pensamento, que eu posso ir até o final, mas elas ainda precisam muito do concreto para que o conhecimento se dê. Né? Uhum. Elas são, a Piaget vai dizer, né, que elas estão no período operatório concreto, ou seja, essa experimentação no concreto, ou que ela consiga pensar em coisas concretas, né, para construir o conhecimento, são muito necessárias. Né? Então, Sim, e aí é muito importante, né, Vivi, quando a gente
estrutura uma escola que a criança tem tempo e espaço para pensar no concreto, Sim. né? Porque eu fico pensando que se ela está nesse momento de pensar no concreto e você coloca ela na carteira para aprender aquele tanto de conteúdo que o professor decide da escola adultocêntrica, você não está pensando na criança, né? No jeito que ela constrói conhecimento, no jeito que ela pensa naquela idade, numa escola que vai fazer sentido para ela, né? E se a gente vai pensar, né, na maturação biológica também, o corpo das crianças, né, aos 6 anos, não está preparado para ficar 4 horas sentados dentro da sala de aula. Né? Ele está preparado para explorar o mundo, né, para fazer várias leituras de mundo. Né? E aí a gente percebe, né, atualmente uma importância muito grande, por exemplo, da alfabetização, sendo que a criança não lê o mundo e para aprender a ler as letras e palavras, ela precisa saber ler o mundo. Né? Então, é uma inversão, né, de valores de importância. Né? A criança precisa agir sobre os objetos, sobre o meio, né? Ela precisa estar em relação com os pares o tempo todo para que a construção do conhecimento aconteça. Né? E aí, pensando nisso, o ensino fundamental tem como função potencializar as capacidades cognitivas, físicas, afetivas e sociais das crianças. Né? Não é só o cognitivo. Né? Não é, a função da escola não é só ensinar a ler, ensinar a fazer conta. Né? É a formação integral do sujeito. Né? Em todos Isso os está nos documentos oficiais, né, Vivi? A gente não inventou. Está. Né? E a gente percebe muito, por exemplo, lá no Clique, que se uma criança tem alguma questão afetiva, alguma coisa que não ficou bem resolvida ali da primeira infância, isso vai reverberar no ensino fundamental. Né? Pode acontecer dela ter alguns entraves, né, no decorrer do processo, porque tem questões afetivas que precisam ser resolvidas anteriormente às questões cognitivas. Né? Ou muitas vezes é um corpo que não está biologicamente pronto, né? Também, né? Para alfabetização, né? A gente vê isso muito, assim, um corpo ainda muito ativo, né? Os dentinhos não caem. Ainda é um corpo que está na primeira infância, né? Que não dá para a gente falar assim, então tá, você está no primeiro ano, senta aí na carteira, né? Sim, são crianças que ainda estão aprendendo a usar a linguagem oral com clareza, né, e coerência, que estão aprendendo a representar coisas a partir do mundo simbólico. Né, assim, então isso precisa estar bem estruturado, bem vivido, né, para que os conhecimentos posteriores cheguem. Né? E aí foi pensando nisso, né, de respeitar esse tempo da infância, de respeitar o tempo de cada um construir o conhecimento, que a gente pensou, né, em aumentar o atendimento do Clique para os anos iniciais do fundamental. Né? E lá no fundamental a gente trabalha com projetos de pesquisa, né, que são temas que surgem do interesse das crianças ou de alguma demanda que o educador perceba na turma. Né? E o que essas pesquisas trazem? Elas trazem perguntas. Né? Então, o trabalho é pautado em cima do que as crianças querem saber do mundo. Né? De uma pergunta que surja no dia a dia, de repente, em alguma tarefa, em alguma brincadeira, ou de alguma pergunta que ela está lá matutando há muito tempo e ela não consegue respostas. Então, as pesquisas surgem das perguntas. E as pesquisas são para responder essas perguntas. Né? Sejam das demandas percebidas pelo educador, né, no grupo, sejam de um tema que alguma criança traga ou que várias crianças tragam, de alguma coisa que apareça do dia a dia. Então, a gente vai trabalhando, né, com as pesquisas
e com a resolução de problemas. Né, que desde muito novos, né, na educação infantil, as crianças são convidadas a resolverem problemas que aparecem das relações com os amigos, né, que aparecem do dia a dia, né, assim, quantas roupas eu preciso para passar a semana na escola, né, quantas peças de roupa, vamos fazer uma brincadeira, precisamos de 2 times, então quantas pessoas precisa ter em cada time, né? Então, o tempo inteiro, as crianças são convidadas a resolver problemas. Né? E tendo ferramentas para resolver esses problemas, porque o que acontece? Quanto mais experiência em cima de um mesmo problema, mais soluções para aquele problema a criança vai criar. Né? E a minha estratégia não necessariamente vai ser igual a do meu colega, e eu vou aprender com ele. Qual foi a estratégia que ele usou, que o outro usou. Então, eu vou ter uma gama muito maiores de possibilidades de resolução daquele problema. E aí, depois, tendo isso internalizado, a gente pode, então, trazer os conteúdos e convencionar o conhecimento. Né? Mas isso já foi vivido, isso já foi experienciado. Né? Sim, eu fico pensando que primeiro que a criança faz esse percurso, né? E a gente vê que ela faz esse percurso da humanidade durante a infância toda, né? Se a gente for pensar que ela começa deitada, né? Assim, e vai se levantando e vai virando um homo erectus, né? Assim, e vai descobrindo o mundo e em algum momento ela chega no raciocínio lógico e ela começa a contar e ela começa a contar histórias e a dividir com o outro, né? E aí fazer um raciocínio coletivo. Então, assim, ela já está fazendo o caminho da humanidade, né? Então, sim, a gente chega no fundamental e continua construindo conhecimento assim como a humanidade construiu conhecimento desde sempre, né? Assim, que é a partir de uma pergunta, por que esse bicho morreu? Por que tá chovendo tanto, né? Exatamente. E entendendo que não há essa fragmentação das linguagens, né? Assim, não existe você trabalhar só português, né? Não existe trabalhar só a matemática, né? Um conteúdo vai perpassando o outro, né? Porque as vivências são atravessadas por todas as linguagens, né? E aí a pesquisa traz essa possibilidade, né? De você não ter que separar as disciplinas, né? Para serem trabalhadas. Né? Assim, dentro de uma pesquisa, por exemplo, se você está pesquisando sobre os ursos, né? Você tem matemática, porque cada espécie de urso tem um tamanho, tem um peso, né? Você tem a organização do que você vai dizer para os seus amigos, que também é conhecimento matemático e também português, né? Assim, você tem a geografia, porque cada urso mora num lugar que tem uma vegetação diferente, que tem um relevo diferente, né? Você tem as ciências, porque tem o urso, né? A biologia está ali. Você tem a história, porque as espécies foram extintas em determinados momentos ou estão em perigo de extinção, porque em determinada sociedade fazia-se, né, uma caça de tal jeito, usava-se tal, né, a pele ou outras coisas, né, do animal para consumo humano, né, assim, então todas as disciplinas, né, que a gente chama, estão interligadas, né, assim, e podem nos ser ursos, né, e que é uma pesquisa que surgiu a partir de uma música, né, que os meninos gostavam e que tinha uma relação afetiva, né, por tanto cantar aquela música, por tanto ela tá ali, né, cantada por pessoas que eles gostavam e tal, essa letra despertou uma curiosidade, despertou uma pergunta, né, então por que os ursos, né, negros, pardos, panda, né, e isso é muito legal, como que
como que parte a parte de uma experiência de afeto, não é de uma experiência que o adulto traz e fala, sabe que, né? Assim, E mas aí, é de uma experiência de afeto, né? e aí, por exemplo, se a gente pensa que, por exemplo, na BNCC traz que as crianças precisam entender é, o ciclo de vida dos animais, a partir do urso elas conseguem, e elas conseguem generalizar para outros animais. Né? Assim, se elas Uhum. conseguirem pensar que o urso tem pelo, que o filhote se desenvolve dentro da barriga da mãe, que ele é mamífero, ela vai entender que isso são características de mamíferos. Né? Ela não precisa estudar todos os mamíferos. Né? E ela não precisa também estudar utópicos, mamíferos, sem Uhum. uma relação com nada, né? Sim. Sem a música do urso, né? Que afetou, que fez o movimento, né? Que atravessou esse Exatamente, sujeito, né? Assim, exatamente. que foi uma É, experiência verdadeira, né? exatamente. E aí, assim, quando a gente fala, né, de uma educação mais que a criança seja protagonista do conhecimento, e a gente falou no início que a construção do conhecimento se dá pela experiência, muitas pessoas podem pensar que então a escola e o professor são dispensáveis, né, nesse Uhum. processo. E é o contrário disso. Né? A escola precisa proporcionar um ambiente que seja desafiador, que cause conflitos cognitivos, né? Para que a criança se esforce e queira superar esses conflitos. Né? E o Uhum. papel do educador é esse mesmo. Né? Que é o que a gente faz, por exemplo, quando a criança está lá escrevendo, por exemplo, silabicamente, aí ela escreve cavalo com C, V e L. É. C, V e L. E aí eu conto para ela, não, mas cavalo tem 6 letras. E aí, então, eu não disse para ela como que escreve. Ela vai pensar sobre o objeto de conhecimento. Mas ela tem um problema. Que Uhum. outras letras eu vou colocar, né? Quais são as letras que eu vou colocar aqui dentro para que então eu escreva a palavra cavalo? Pois é, e é exatamente esse momento, né, do educado professor, né, de puxar o tapete da criança e apresentar para ela o problema, né, assim, trazer para ela um conflito, é que ele é feito com muito, de uma maneira muito artesanal, né, porque depende da criança, depende do momento de alfabetização que a criança está, né? Enfim. Toda intervenção vai depender do sujeito, né? Não Uhum, dá para você ensinar, né, ou querer ensinar a mesma coisa para todo mundo. Nem todo mundo vai uhum. aprender do mesmo jeito, e nem todo mundo vai aprender aquilo naquele momento. Pois Né? é, e aí eu me lembrei que eu até estava abrindo o computador para trazer isso, porque essa escola pautada no que o adulto acha que o menino tem que aprender em determinado momento, né? Que igual você falou, a BNCC traz formas diferentes de vida, né? Assim, quem define que vai estudar o animais e seus filhotes, como você gosta de falar, é o material didático, né? Ou o professor, Exatamente. assim. Ou a borboleta, né? É o professor, assim, né? Porque formas de vida você pode fazer isso com todas as espécies, né? Exatamente. E você E pode fazer com então é o um adulto animal. que define. Exatamente. E você pode fazer com um animal que está ao alcance das crianças. Né? Lá no jardim Aham, da escola tem formiga, tem aham. abelha, né? Assim, tem tatu-bola. Né? Você pode, assim, igual, por exemplo, os ursos surgiram de uma música que trazia muitas é, vivências afetivas para as crianças. Mas precisava ser o urso, que é um animal que talvez as crianças nem vejam, porque não existe aqui no Brasil. Não precisava, né? Assim,
mas surgiu de uma experiência afetiva, né? Assim, mas poderia ser outro que elas têm contato. Poderia ser a minhoca, né? Do minhocário. Sim, a Marcela tá lembrando das abelhas, foi um projeto enorme, lindo, né? É, e e aí eu peguei, abri aqui no computador só para a gente trazer esse dado, que se a gente for pensar na pirâmide do aprendizado, né? Você escutar, ler, assistir, né, uma aula, digamos assim, você garante, né, que é o que eles chamam de método de aprendizado passivo, que é o que a escola faz prioritariamente, né? que a escola aposta, né, assim, incrivelmente desde a época do regime militar, né, que a gente está preso nisso, você aprende só 50%. Então, assim, além de todas as horas da exaustão, da falta de sentido, né, de tudo que traz para a criança em termos efetivos e tal, até se a gente for pensar em termos quantitativos mesmo, né, na pirâmide do aprendizado, conta que a gente aprende só 50% dessa maneira. Então, assim, nem é algo com um percentual de resultado bom, né, pra gente. Exatamente, nem garante o sucesso, né? Não, não garante sucesso, só metade, na verdade. Então, né, mas aí, conversar, perguntar, repetir, numerar, reproduzir, debater, praticar e ensinar, sim, te garante. Então, olha o sujeito ativo aí no próprio aprendizado, olha o aprendizado com sentido, né, que é o que a gente falou lá no começo, que Piaget já trouxe esse conceito pra gente, né, na década de 80. Exatamente. E se a gente for pensar, né, nessas questões que a gente está trazendo, da experimentação, do desejo das crianças e tal, não fica de fora as habilidades que a BNCC tem trazido, né? Assim, não ficam de lado. Dentro dessas pesquisas que as crianças trazem, dentro das atividades significativas que a gente faz, todas as habilidades são contempladas. Né? E aí são contempladas e são aprendidas, né? E não memorizadas. Porque memorizar é diferente de aprender. Né? Memorizar, depois que você fez a prova, você esquece. Né? Sim. Se você aprende, e aí você tem que esquece. fazer exercício de fixação no ano seguinte, pra você não esquecer. Exatamente. Né? Então, as crianças, elas não têm que ficar preocupadas com o que a BNCC está exigindo delas. Né? Essa preocupação é do adulto. Né? E o adulto pode, numa pesquisa que as crianças fizeram, elencar essas habilidades, fazer alguma atividade que tenha sentido, porque está dentro do tema da pesquisa das crianças, que tragam outras habilidades, ou também sugerir pesquisas que vão contemplar todas as habilidades, né? Por que não? Se o adulto, nesse modelo, é também um pesquisador junto com as crianças, assim como as crianças podem sugerir temas, o adulto também pode. Né? Sim, e nós vencemos nosso tempo aqui. Eu queria só finalizar dizendo, né, que numa sociedade globalizada, né, onde a gente não tem mais, a gente não quer esse poder do mercado mandando, né, e dizendo que tipo de sujeito que nós devemos formar, então que a gente faz muita essa reflexão, né? Então, essa escola ela serve para quê? Né? Essa escola que a gente está dizendo aqui, centrada na criança, ela vai formar quem, né? Ela vai formar adultos críticos, né? Ela vai formar adultos autônomos, ela vai formar adultos que numa sociedade globalizada que você consegue comprovar qualquer coisa cientificamente, elas sabem para onde elas estão indo. Né? Então, vai formar investigadores. O Instagram vai